Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento a luz do Espírito Santo a nos iluminar, para que de fato esta palavra caia no nosso coração e produza muitos frutos. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 6º domingo da Páscoa. Caminhamos já para encerrarmos este tempo litúrgico com as 2 próximas festas que viveremos nas semanas seguintes. Teremos a Ascensão do Senhor no próximo domingo e no outro domingo a celebração de Pentecostes. E para inserir os discípulos neste primeiro momento, e como esta palavra é viva, atual e eficaz, hoje querendo nos alcançar, ela vem ao nosso encontro. E aqui nós precisamos entender o contexto para nós entrarmos no texto que acabamos de ouvir. Depois em casa, se vocês tomarem o Evangelho segundo João, dos capítulos 13 ao 17, nós temos um grande discurso de Jesus que é chamado o discurso de despedida, que vai ser a sua fala com os seus discípulos, a entrega do seu testamento, podemos assim dizer, porque após este sermão, este discurso, ele celebra a última ceia, e isso vai desembocar no caminho da cruz em Jerusalém, consequentemente da sua morte e da sua ressurreição. Logo, sendo um discurso de despedida, aquele que se despede precisa deixar o seu testamento.
porque Jesus já estava consciente do que ele enfrentaria diante das autoridades políticas e religiosas. Deveria entregar a sua vida. E no capítulo 15, nós temos este conteúdo, que é precedido pela parábola da videira, que nós meditávamos no domingo passado, a primeira parte do versículo 1 até o versículo 10, e depois nós temos a segunda parte, que é esta que nós acabamos de ouvir. E agora nós vamos parar um pouquinho, nós vamos permitir com que esta palavra abra os nossos ouvidos, e mais do que isto, que ela caia no nosso coração, para nós entendermos qual é o testamento de Jesus para os seus discípulos, e qual é a escolha que cada discípulo pode fazer diante deste testamento que tem cada um de nós como destinatários. Então agora nós vamos para o texto de hoje, São João capítulo 15, versículos de 9 a 17. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Jesus aqui vai dizer para os seus discípulos antes da sua partida: a essência de Deus é o amor. E sendo a essência de Deus o amor, a minha relação com o Pai não é outra a não ser aquela do amor. Então, como meu Pai me amou, assim também eu vos tenho amado. E aqui já vem o primeiro apontamento de fé. Deus nos ama de uma forma tão bela, de uma maneira tão grandiosa, que é equiparada à relação que existe na Trindade, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E este amor que chega até nós, nos chega por meio do Filho, porque este é o critério para a vivência cristã: amar como Deus nos amou. E aí nós poderíamos perguntar: padre, como que nós poderíamos entender de maneira concreta, de maneira real, este amor? Eu sempre tenho dito que a palavra amor hoje é uma das palavras mais faladas, mais usadas, e de repente até uma das palavras mais pesquisadas. Mas infelizmente nós estamos empobrecendo esta palavra, porque de repente ela está perdendo o sentido literal do que ela quer dizer, do que ela quer manifestar. E aí onde que nós poderíamos encontrar o maior exemplo de maneira concreta que nos manifesta o que é o amor? A cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o exemplo que manifesta para a humanidade o que significa amar. Padre, traduza em miúdos, por favor. Amar é uma decisão, e é uma decisão de entregas de vida, e esta entrega é uma entrega sem limites, porque foi isso que Jesus manifestou por amor a nós. Tomou uma decisão livre, foi capaz de entregar a sua vida plenamente, para que esta mesma vida fosse comunicada a nós. Então isto é o amor, uma decisão de entrega de vida até o fim. E hoje nós estamos aqui celebrando 50 anos, não é, de casamento da Mercedes e do seu Adércio. Ou seja, este amor
que foi transmitido a nós se desdobra no nosso cotidiano e é capaz de alcançar a vida de um casal para que eles vivam este mesmo amor durante 50 anos. Não 50 dias, 50 anos. Para que nós entendamos, esta palavra não é um conto de fadas. Esta palavra não é apenas um conto da carochinha que um dia Jesus falou há 2000 anos atrás. Não, esta palavra é viva, esta palavra é eficaz, esta palavra é direcionada a nós, e quando nós nos abrimos à novidade e à força que ela tem para nos oferecer, de fato somos capazes de amar, mesmo passando pelas intempéries e as dificuldades da vida. E qual é o critério? Amar como o Pai me ama. Amar como eu amo o Pai. Então esta é a medida que Jesus nos oferece. Para quê? Vivendo este amor, nós sejamos capazes de permanecermos nele. Eu dizia na pregação do domingo passado, que no capítulo 15, esse que nós estamos meditando, do versículo 1 ao versículo 11, a palavra permanecer se repete 11 vezes. E por que Jesus reitera este permanecer com tanta frequência? Porque o convite que ele nos faz pela via do amor não é algo transitório, momentâneo, passageiro, mas é uma realidade estável, duradoura, que se torna eterna. Esta é a realidade do amor. E nosso coração, minha gente, tem sede do que é duradouro. O nosso coração tem sede do que é eterno. O nosso coração tem sede do que é para sempre. Por isso que o amor matrimonial, que foi elevado à condição de sacramento, é um amor para toda a vida. E no exemplo deste casal, nós temos aqui uma demonstração do que isso também pode fazer na nossa vida. Para que a cada dia, diante dos problemas que de repente são desafiantes e que batem à nossa porta, nós sejamos capazes de permanecermos no amor de Deus. E aí vem uma pergunta para cada um meditar e refletir neste dia. O que entrou na sua vida e no seu coração que te impediu de permanecer no amor de Deus? Pense por um instante. Voltemos ao texto. Versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. A pedagogia de Jesus é tão clara, é tão evidente. E por que ele utiliza desta metodologia? Para que todos pudessem, em primeiro lugar, entender a sua palavra e, ao compreendê-la, tomasse a decisão por meio das suas vontades de aderi-la. Então, se ele nos dá o critério do amor cristão, amar como o Pai me ama e como eu amo o Pai, e agora este amor é dado a vocês, para que vocês também permaneçam neste mesmo amor, e de maneira concreta, isso se dá pela capacidade de conhecermos a palavra e de aderirmos a ela. Nisto consiste guardar os mandamentos. Na época de Jesus, no judaísmo,
eles tinham nada mais e nada menos do que 613 mandamentos para cumprir. Então imagine, era uma lista muito grande. E o judaísmo foi caminhando para uma estrutura religiosa, onde as pessoas eram consideradas judeus praticantes, a partir do momento que eles cumprissem esta lista de normas e de mandamentos. Então, cumpriu de maneira exterior o que a norma religiosa apresentou, disse, pronto, estou resolvido diante de Deus. E vem Jesus agora confrontar com esta forma de cumprir os mandamentos. Meramente protocolar, exterior, diante de uma realidade que é muito mais para prestar contas para a comunidade, para a sociedade religiosa, do que de fato para uma mudança de vida. E aqui nós precisamos nos atentar. Não podemos dizer que somos cristãos, que somos católicos, apenas diante de um protocolo religioso que cumprimos para darmos satisfação para a sociedade, para a família, para as pessoas que estão à nossa volta. Não. O convite de Jesus agora é de um mandamento novo, porque ele será vivido de uma forma nova. E este guardar os mandamentos consiste na capacidade de uma experiência íntima interior que nós fazemos com o amor de Deus através de Jesus, que alcança a sede da nossa pessoa, que na Escritura é simbolizada pelo coração. Quando nós temos um objeto muito precioso, um documento importante, nós temos a mania de guardar estas coisas muito bem guardadas. E de repente nós guardamos tão bem que depois a gente esquece aonde guardou, não é assim mesmo? E fica pensando, meu Deus, aonde que eu guardei? Ou seja, guardou tão bem guardado que já não lembra mais aonde é. Não é esse tipo de guardar que está dizendo o Evangelho de João. A nível material, como nós fazemos em casa. Este guardar tem um sentido existencial, tem um sentido experiencial, no que diz respeito à relação que nós permitimos e que nós nos abrimos para que este amor seja derramado sobre os nossos corações e nós sejamos capazes de experimentá-lo para guardá-lo. Por isso Jesus disse: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Mais uma vez o critério da medida, a relação do filho com o Pai. Assim como eu vos amei, o Pai me tem amado. Assim como eu guardo os mandamentos do meu Pai, vós também deveis guardar para permanecer no seu amor. E de repente nós guardamos tantas coisas na nossa vida e não somos capazes de guardar o amor de Deus. E hoje esta palavra vem nos convocar a um caminho de conversão. Para quê? Para que, conhecendo o que Deus tem para nos oferecer, permitamos com que Ele haja em nós e nos ofereça esta graça. Permanecer nele e Ele permanecer em nós. A partir do momento que eu me abro a esta novidade do amor, o que vai acontecer comigo, Padre? Aí vai ser o Evangelho que vai te responder. Versículo 11. Eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Olha que maravilha! A partir do momento que eu vivo este itinerário do amor, que o Evangelho de hoje me propõe,
não há outra consequência a não ser a da alegria plena. E de fato, minha gente, cada um de nós temos este anseio, que hoje nós poderíamos traduzir como felicidade, alegria plena. E de repente, o nosso mundo cosmopolita, plural, nos oferece tantas possibilidades com a promessa de alegria, e de repente nós nos iludimos e corremos atrás, de repente até temos algumas alegrias momentâneas, mas elas não são capazes de permanecerem, de serem duradouras, de serem eternas, porque a verdadeira alegria, a alegria plena, é somente aquela que nos é dada pelo amor de Deus. Então, quer alegria plena, se abra a esta graça, porque a alegria do cristão consiste no reconhecimento de saber que eu sou amado, de saber que eu sou amada. A alegria do cristão não é condicionada a uma circunstância, não é condicionada a uma pessoa, porque se de repente nós olhamos para o caos da pandemia, poderíamos dar a sentença: padre, com esse caos é impossível experimentar a alegria, é impossível ser alegre. E quando nós entendemos a raiz desta alegria, a sua essência, entendemos que mesmo diante dos percalços, mesmo diante da pandemia, mesmo diante dos desafios da vida, é possível experimentar a alegria plena que o amor de Deus nos oferece. Porque este amor é tão grande que ele consegue transcender a realidade, ele consegue transcender a materialidade. E a partir do momento que nós nos abrimos a este amor, a esta alegria, com certeza vamos reconhecendo que somos amados, e isso, gente, é fonte de alegria. Isto é a razão da nossa alegria. E é necessário que esta palavra hoje nos convença. É necessário hoje que esta palavra quebre a dureza do nosso coração, que ainda tem nos impedido de experimentarmos esta alegria que é plena, que é duradoura, que é eterna, a alegria do amor de Deus. E ao reconhecermos que somos amados, não tem outra consequência a não ser a da alegria. Portanto, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos. Não se permita mais se iludir por tantas coisas ou por tantas pessoas que se apresentaram como meta de alegria para a sua vida, mas se deixe alcançar por esta novidade do amor de Deus que te ama e que tem para te oferecer o que o seu coração busca, a alegria que é plena. Que maravilha! Olha como somos especiais diante de Deus. Voltemos ao texto, versículo 12: Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu lhes dizia no início da pregação, que Jesus estava prestes à cruz, e ele morreria, mesmo que depois ressuscitasse. Então, diante da perseguição que os discípulos enfrentariam, principalmente pelas autoridades políticas, dominadas pelo Império Romano, e pelas autoridades religiosas, dominadas pelo judaísmo, os discípulos deveriam experimentar a alegria
mesmo passando pela perseguição e o sofrimento. E para que eles fizessem este itinerário, era necessário que eles recebessem a herança do testador. Porque se é um discurso de despedida, ele está partindo, e partindo para a morte. E morrendo, vai deixar o que ele tem de mais precioso e de mais importante para os discípulos. Isso é um testamento. É pegar aquilo que pertence a mim e oferecer aos meus filhos no momento da minha partida. Se nós olhamos na dimensão civil, material, isso é o que acontece de maneira ordinária. Mas aqui o Evangelho transcende. Os discípulos são, por excelência, os destinatários deste grande patrimônio que nós não teríamos uma matemática que conseguiria decifrar isso de maneira numérica. Que nós não teríamos um sistema financeiro que poderia calcular isso de maneira monetária, porque esta herança, este tesouro, é algo tão valioso e tão grandioso, que só pode ser de graça, porque não teria preço que seria capaz de calculá-lo. E diante desta graça, que é de graça, Jesus confia a cada um de nós, seus discípulos, a sua herança. Aquilo que ele, como filho primogênito, recebeu do seu Pai e que nos oferece a nós, por meio do nosso batismo, que nos tornamos filhos adotivos de Deus. Amai-vos como eu vos amei. Se eu sou um pai de família, como eu devo amar a minha esposa? Como Cristo me amou. Se eu sou uma mãe de família, como eu devo amar o meu esposo, os meus filhos? Como Cristo me amou. Eu, como filho, como filha, de que forma devo amar os meus pais? Como Cristo me amou. Eu, como padre, como devo amar a comunidade que a mim é confiada? Como Cristo me amou. E aí você pergunta, padre, como que Cristo me amou? Entregando a sua vida por cada um de nós. Um amor que é altruísta, um amor que é oblativo, um amor que consiste na capacidade de se entregar inteiramente. E de fato hoje, a dificuldade que nós temos de vivermos esta alegria plena, é porque a mentalidade do nosso mundo moderno tem nos doutrinado, nos ensinando o seguinte, que já não é mais você se doar aos outros, mas é os outros se tornarem os seus escravos para fazer o que você gosta, o que você quer, o que você manda. E diante desta realidade que nos domina, do egoísmo, da autossuficiência, da nossa prepotência e até mesmo da nossa soberba, estamos perdendo a capacidade de vivermos o amor que consiste em dar a nossa vida. Quando hoje os casais jovens vêm conversar comigo, dizendo que estão se preparando para se casarem, eu pergunto para eles, vocês estão dispostos a dar as suas vidas para que vocês sejam felizes? Porque um casal que chega e uma das partes diz, padre, eu estou casando para eu ser feliz, não vai ser feliz, porque a felicidade consiste na capacidade de doar a vida. Esta semana, conversando com a Mercedes, ela me disse, padre, 50 anos porque foi na força da oração. Foi aonde nós encontramos a força necessária para vivermos este amor e chegar aonde nós chegamos. Ou seja,
na capacidade da oblação, da doação, da entrega de vida, que muitas vezes dói. Não é um amor platônico, não é um amor de filmes, não é um amor de carnaval, mas é um amor em muitos momentos de cruz, que dói, que machuca, que sangra, mas que ao mesmo tempo recebe o bálsamo, recebe o remédio, recebe a força, recebe a luz do ressuscitado, para que permaneçamos fiéis a este mesmo amor. Madre Teresa de Calcutá dizia: amar é doar e doar até doer, porque às vezes dói amar, na cruz doeu, nas nossas relações também, muitas vezes dói, mas isso não pode ser motivo para nos convencermos que devemos viver de overdoses e overdoses de anestésicos, porque hoje, já não querendo mais na vida a dor do amor, nós vamos nos dopando de tantos anestésicos, que no primeiro momento dá um conforto, tira a dor, dá até uma saciedade, uma falsa sensação de alegria, mas depois o efeito passa e a dor vem maior do que era antes. Eu tenho dito constantemente: já repararam o tanto de farmácia em Senador Canedo? Já repararam o número de distribuidora de bebidas que se abrem em cada esquina, em cada rua? Por quê? Porque buscam nestes artifícios a possibilidade da alegria que não vão alcançar. Do anestésico que de repente vai me levar a um êxtase, mas que depois passa. E agora vem a palavra de Deus, nos dizendo: como o Pai me amou, assim eu vos tenho amado, permanecei no meu amor, guardai os meus mandamentos, para que a vossa alegria seja plena. Este é meu mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ah, como seria bom se nós acreditássemos mais na palavra de Jesus. Nós acreditamos na palavra de tantas pessoas, mas de repente desconsideramos essa, que precisa se tornar a palavra real, a palavra essencial, que tem o melhor para nos oferecer. Por isso que o caminho da fé passa pelo intelecto, a capacidade de conhecê-lo, e chega aonde? Na dimensão das vontades, porque é nas vontades que nós escolhemos, porque nem sempre escolhemos o que sabemos. Então é necessário esta consonância, este divino ordenamento entre razão e vontade, orientado por uma mesma palavra, que é esta, a de Jesus. E Ele nos amou, nos dando a sua vida. E este é o critério para nós. Este é o critério para a família, este é o critério para a vocação religiosa sacerdotal, este é o critério que salvará o caos do nosso mundo: o amor de Deus, que chegou até nós por meio do amor de Jesus. Voltemos ao texto. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Na relação do amor, se estabelece uma relação de amizade. Já não vos chamo de servos, porque esta era a mentalidade do Antigo Testamento. Então nós tínhamos Deus como um soberano, e nós que estamos abaixo dele,
deveríamos servi-lo, deveríamos nos tornar seus servos. Por isso, 613 mandamentos, numa relação protocolar de uma normativa religiosa que legitimava este jeito de ser. E agora vem Jesus e quebra este protocolo meramente exterior. Vem Jesus agora confrontando a normativa religiosa e nos trazendo uma face de Deus que é conhecida e, mais do que isso, é possível ser acessada, é possível ser experimentada, e nisto consiste a amizade. O Papa Bento XVI escreveu a sua primeira encíclica, chamada Deus Caritas Est. Em latim, traduzindo para o português, significa Deus é amor. E nesta encíclica, Bento XVI vai nos dizer que a amizade é um caminho de comunhão do pensamento e das vontades, que se une na relação estabelecida. E eu acho fenomenal esta definição de Bento XVI para a amizade segundo o Evangelho de João. Porque quando Jesus nos chama de amigos, o que ele está nos possibilitando? Uma comunhão de pensamento e uma comunhão de vontade, de desejos, que nos possibilita conhecer quem é Deus. Eu vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai, e ao mesmo tempo a capacidade de me conhecer. Eu tenho dito também que hoje um grande desafio para nós é de sermos um desconhecido em nós mesmos. Quantas vezes levamos aquele susto? Não é possível que eu falei isso. Falei. Não é possível que eu cheguei a fazer isso. Fiz. Levamos um susto com aquilo que falamos e fazemos, e de repente não nos reconhecemos naquilo que foi falado ou naquilo que foi feito. Somos um estrangeiro dentro de nós mesmos, porque a capacidade de nos conhecer e de sabermos quem nós somos passa pela via do conhecimento de Deus, porque é na relação nossa com Ele que Ele nos revela a nós quem nós somos. E aí hoje, o que mais se vende são livros, palestras, posts sobre autoconhecimento, sobre autoajuda. Vocês têm reparado? Principalmente agora no período da pandemia, que mudou muito o nosso ritmo, que nos colocou dentro de casa, que nos bombardeou com tantas notícias, que aguçou a nossa ansiedade, às vezes os nossos medos. Então o que está em alta hoje? Autoajuda, autoconhecimento. E de repente nós não queremos o verdadeiro autoconhecimento, que nos possibilita uma relação de amizade, para que você seja capaz de conhecer a Deus, e conhecendo a Ele, você terá a possibilidade de se conhecer também, não sendo um estrangeiro para você mesmo, mas sendo um amigo seu, num caminho de reverberação interior, de contato interior, de solidão existencial. E hoje a nossa angústia se chama solidão existencial, porque a gente não dá conta de conviver conosco mesmo. Quando estávamos no ritmo normal, tínhamos 30 dias de férias, vendíamos 20 e ficávamos 10 para resolver os probleminhas, depois voltávamos a trabalhar. Agora a pandemia teve que parar com todo mundo, e aí conviver comigo mesmo se torna um tédio. Padre, conviver com meus filhos, não estou dando conta mais, porque antes ficava o dia inteiro na escola, chegava à noite, já estava cansado, tomava banho, dava janta, dormia, e agora está o dia todo dentro de casa. Então estas síndromes, que hoje nós recebemos e colocamos a culpa na pandemia,
possui uma raiz mais profunda, que o Evangelho quer nos ajudar a entender, para que nesta amizade, nesta relação íntima, nesta comunhão de pensamento e de desejo, de vontades, nós tenhamos a capacidade de sermos amigos de Deus, e de Deus ser o nosso amigo. Hoje temos as redes sociais. Padre, eu tenho 5.000 amigos, eu tenho 1 milhão de seguidores, eu tenho 20.000 amigos, e de repente, se olhar a amizade na essência do que ela é, pode ser que os dedos das mãos serão muitos para contar se de fato temos amigos. Uma falsa sensação, uma falsa ilusão que me impede de experimentar esta amizade, que não há segredo, mas que nos conta e que nos possibilita uma graça muito maravilhosa, que é do conhecimento de Deus. Então, todas as vezes que você estiver triste, angustiado, desanimado, abatido, ouça Jesus te dizendo: vós sois meus amigos. E aí você vai repetindo isso: Jesus é meu amigo, e eu sou amigo de Jesus. E esta palavra vai se tornar uma palavra de ânimo, de esperança, de força, que vai te animar diante da sua fraqueza. E olha como Jesus encerra: não fostes vós que me escolhestes, mas foi eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais frutos, e o vosso fruto permaneça. Gente, aqui nós temos uma santa eleição. Em primeiro lugar, a iniciativa parte sempre dele, e ele quis nos escolher. Eu vos escolhi. Então, a nossa iniciativa, a nossa decisão e a nossa decisão fazem parte do segundo passo deste caminho de fé, porque o primeiro passo já foi dado, desta eleição, desta escolha. Você é amado por Deus, você é querido por Ele, e Ele já te escolheu. E agora o segundo passo compete a cada um de nós. E aí vem a pergunta: será que eu tenho escolhido a Ele também na minha vida? E a partir do momento, Padre, que eu vivo este intercâmbio de dons, Ele que me escolhe e eu que o escolho, o que é que acontece? Vos designei para irdes e para que produzais frutos e o vosso fruto permaneça. Hoje é dia das mães. Qual que é a alegria de uma mãe? Ver a alegria dos filhos. Vocês que são mães, não é? Um presentinho de vez em quando ajuda, é bom? É, não desconsideramos. Mas numa dimensão mais profunda, podemos dizer assim, no nível da existência, qual que é a alegria da mãe, do pai? Ver a alegria dos seus filhos. Até mesmo porque quando os filhos passam por alguma dificuldade, alguma dor, algum sofrimento, as mães chegam e falam assim: se eu pudesse assumir, Padre, essa dor do meu filho, eu assumiria. Ou seja, é um amor tão profundo, é uma relação tão aguçada, podemos assim dizer, que neste amor materno, o outro seria capaz de assumir a dor, o sofrimento do filho, para que o filho esteja bem, para que o filho esteja alegre. E é bom nós tomarmos este exemplo do cotidiano, da nossa relação materna e paterna, para nós entendermos o tema tão importante do Evangelho hoje, que é o tema do amor de Deus. Porque Ele nos amou tanto, que foi capaz de assumir sobre si as nossas dores, para que a nossa alegria seja plena. Imagina! Foi mais do que o amor de uma mãe, porque às vezes a mãe quer assumir a dor do filho, mas não tem condições.
De repente, se o filho está doente com uma doença grave, a mãe não pode assumir para ela a doença para o seu corpo. Pode ajudar a cuidar, mas a doença ela não tem condições de assumir. E nesta relação do amor de Deus, houve esta possibilidade. Vai nos dizer o profeta Isaías: Ele assumiu sobre si as nossas culpas, as nossas feridas, os nossos machucados, os nossos pecados, para que Ele se tornasse o remédio, para que Ele se tornasse o bálsamo. E a partir do momento que nós fazemos esta experiência, o fruto que produzimos se torna um fruto que permanece. Eu dizia na pregação do domingo passado, que hoje nós vivemos numa cultura líquida, que nos bombardeia a todo momento com imagens, com ruídos sonoros, com movimentos e com mudanças. E isso está se tornando tão avassalador, que nos pega a todo momento. E de repente, eu me torno líquido também, junto com a sociedade que é líquida. E vou me desfazendo. E aí trabalho, estudo, esforço, às vezes até tenho conquistas, mas quando eu olho para trás, parece que o meu fruto não permaneceu, Padre. E aí o que fazer? Ouvir o Evangelho e ouvir o que Jesus está nos dizendo. Se de fato nós queremos frutos que permaneçam, não há outro caminho a não ser esse que o Evangelho nos apresenta hoje. De repente os pais e mães chegam queixando: Padre, desde pequeno nós rezávamos junto em família, tínhamos um hábito de fé, íamos à igreja, agora a meninada cresceu, os meus netos estão crescendo e nem eles são batizados, Padre, o fruto não permaneceu. De repente esta é a dor de tantas mães, de tantos pais. E ouvindo esse trecho da palavra de Deus, que é para nós, que é para a nossa vida, porque a alegria do pai é ver a alegria dos filhos, a alegria do pai e da mãe é ver os filhos frutificando e que estes frutos permaneçam. Então na nossa relação com Deus não é diferente. Qual é a alegria de Deus? Ver-nos alegres, porque somos seus filhos amados. Portanto, hoje Ele nos dá a sua alegria para que ela seja plena. Se a alegria do pai e da mãe é ver a alegria dos seus filhos, a alegria de Deus é ver a nossa alegria. E o último versículo, Jesus vai nos dizer: isto eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Para nós fecharmos a reflexão, preste atenção nesta provocação. Em momento algum Jesus pediu amor para si. O mandamento novo consiste na capacidade de amar-vos, como eu vos amei. Aí ele dá o critério, mas a prática passa pela oblação na relação com o outro. Isso nós chamamos de alteridade. No Antigo Testamento era amar a Deus sobre todas as coisas. Agora no Novo Testamento é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Um monge italiano chamado Enzo Bianchi vai dizer que isso é um contradom, né? O dom é de Deus, mas este dom é para quem? Para o outro. Então a capacidade do novo mandamento de vivê-lo parte pela experiência da minha relação com o outro, no que eu recebi de Deus. Não fostes vós que me escolheste, mas foi eu que vos escolhi. E vos escolhi para que me conheça, para que seja meu amigo, para que me experimente, para que me conheça. E fazendo esta experiência, esse amor se dilata, se expande, se torna altruísta e alcança a vida das pessoas que estão à minha volta. Este é o amor de Deus, porque foi assim que Ele nos amou, se entregando inteiramente por nós.
Então, neste Dia das Mães, não teria palavra melhor. Neste domingo, o sexto da Páscoa, não teria palavra mais iluminadora do que esta, para que nós entendamos: como o Pai me amou, eu vos tenho amado, permanecei no meu amor. Vamos repetir juntos este versículo? Como o Pai me amou, assim também eu vos tenho amado, permanecei no meu amor. Então, por um instante, feche os seus olhos, reflita sobre a sua vida e reze pedindo isto. Que hoje o seu coração se abra à novidade deste amor que já te é possível, porque você é escolhido de Deus, porque você é escolhida de Deus, porque Ele te ama, e Ele tem esse amor para te dar, para que você seja capaz de amar quem está à sua volta, para que a sua alegria seja plena, para que permanecendo nele, os seus frutos também permaneçam. Não queira mais se tornar uma pessoa líquida diante de uma sociedade líquida, que não te possibilita permanecer. Assim como o Pai me amou, eu vos tenho amado, permanecei no meu amor. Permanecei no meu amor. Permanecei no meu amor. Permanecei no meu amor. Cantemos mais uma vez. Como o Pai me amou. Como o Pai